Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais uma aula, dando continuidade à aula de velocidade escalar, e aqui a gente vai fazer 3 exercícios, tá bom? Então vamos lá. O primeiro exercício é um projétil com velocidade escalar de constante, no caso, de 300 metros por segundo, é disparado em direção ao centro do navio, que se move a uma velocidade escalar constante de 10 metros por segundo em direção perpendicular à trajetória do projétil. Se o impacto ocorrer a 20 metros do centro do navio, a que distância foi feito o disparo? Então vamos fazer um desenho aqui para a gente se situar. O barquinho ele está, no caso o nosso navio ele está aqui navegando no alto mar e ocorreu um disparo. Então vamos lá, o centro do nosso navio, e quando ocorreu o disparo, ele estava alinhado com o centro do nosso navio. Mas teve uns problemas aí, ou seja, o navio ele está em movimento. Então, o impacto ocorreu a 20 metros do centro do navio. Então, como ele está se movimentando, então a gente tem essa diferença aí, tá bom? Então a gente tem aqui o nosso 20 metros do centro. Beleza? Então vamos fazer as anotações dos nossos valores. Que a velocidade do projétil é de 300 metros por segundo. A velocidade escalar do navio é de 10 metros por segundo. E a distância, né, que ocorreu aqui a nossa colisão, no caso, foi de 20 metros por segundo. A gente, para utilizar aquela forma que a gente viu padrão, de ΔS por ΔT, a gente precisa do tempo, né? A gente não tem. Então vamos calcular o tempo que ocorreu esse disparo, do disparo até chegar ao navio. Então a gente já tem aqui os valores do navio e pegar também a distância que ocorreu essa colisão. Fazendo as substituições de valores, a gente sabe que V, né, é igual a ΔS por ΔT. Então é igual a 10 ΔS por... Opa, confundi aqui. É ΔS, que é o 20, tá bom? Então a gente faz aqui 20 dividido por ΔT. Isolando o ΔT, a gente tem que ΔT é igual a 20 dividido por 10, que é igual a 2 segundos, tá bom? Então essa foi o tempo que levou para atingir o nosso navio. Agora, calculando a velocidade, o espaço, né, a distância que foi feito o disparo, a gente pode isolar o S nessa fórmula, que fica então S igual a velocidade vezes o tempo. Fazendo as substituições de valores, a gente sabe que S é igual a velocidade agora do projétil que atingiu o nosso barco. Ele tem velocidade de 300 metros por segundo vezes o tempo que ele leva, que é de 2. Assim, a gente sabe que a distância é de 600 metros que foi feito o disparo. Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos dar prosseguimento à nossa aula. Numa corrida de Fórmula 1, a volta mais rápida foi feita em 1 minuto e 20 segundos, certo? Então, o nosso tempo é de 1 minuto e 20 segundos. A velocidade média ele é de 180 km por hora. Pode-se afirmar que o comprimento da pista em metros é de... Perceba que é em metros. A gente pode substituir nossos valores já assim na equação? Não pode, porque ele está pedindo em metros. A gente está em 1 minuto e 20 segundos e a velocidade nossa está em km por hora. Então vamos fazer a conversão aqui. Vamos fazer de tempo que é mais rápido e mais fácil. 1 minuto tem 60 segundos, certo? 60 segundos mais 60 mais 20 é 80 segundos. Então o nosso tempo em segundos é 80 segundos. Agora fazer essa conversão aqui de km por hora para metros por segundo. Nesse caso, a gente tem que dividir por 3,6. Aqui a gente pode tirar a vírgula para fazer essa divisão. Quando a gente quer converter, né, 180 km por hora, né, o km por hora para metros por segundo, a gente tem que dividir, como eu expliquei na última aula, dividir por 3,6. Então aqui a resposta vai ser de 50, tá? Porque 5 vezes 6 dá 30, sobe 3, né?
5 vezes 3, 15, 18. Então a resposta é essa. Então aqui fazendo mudança de valores, 50 metros por segundo, a nossa conversão aqui. Agora a gente pode substituir a velocidade média por ΔS e por ΔT. A gente sabe que velocidade média aqui no caso é de 50, ΔS, o nosso tempo é de 80, passando 80 multiplicando por 50, a gente vai isolar o ΔS, que vai ficar com 4.000 metros. Essa é a resposta. O comprimento da nossa pista aqui de Fórmula 1. Agora, o nosso último exercício, vamos lá. Com uma arma apontada diretamente para o alvo, um atirador disparou uma bala. A sua trajetória foi praticamente reta, isto é, o efeito da gravidade foi desprezível. O projétil percorreu uma trajetória com velocidade escalar constante, de módulo, vamos fazer as anotações aqui já aqui embaixo, a velocidade do nosso projétil, no caso, né, ele é de 160 metros por segundo. Decorrido um tempo, né, ele ouviu, o tempo que ele chegou a ouvir, né, foi de 1,2, então aqui ó, segundos. Decorrido 1,2 do disparo, o atirador ouviu o impacto da bala contra o alvo. Sabendo que o som do ar possui uma velocidade, a velocidade no som é de 320 metros por segundo, determine a distância entre o atirador e o alvo. Beleza. Então perceba, tem dois tempos aqui que a gente tem que analisar. O tempo de ida e o tempo de volta. O tempo que levou o projétil a acertar o alvo e o tempo do som para a gente ouvir. Então, como o exercício fala para a gente, olha, ele fala que o tempo decorrido é de 1,2. Então, por isso que a gente tem que analisar isso. O tempo decorrido do disparo, né? O atirador ouviu o impacto da bala contra o alvo. Então, esse é o tempo total nosso. O tempo que ele levou, o tempo que de ida e volta foi de 1,2. E ele quer saber a distância entre o atirador e o alvo. Então, a gente tem que... Vamos trabalhar com aquela equação mesmo, que a gente já viu, está trabalhando com ela, não tem nenhuma outra fórmula. ΔS por ΔT. Então, chega mais. A gente sabe que o tempo total é igual mais o tempo de ida mais o tempo de volta. A gente vai isolar aqui nesses t de ida e o t de volta o ΔT. Isolando o ΔT, a gente tem o seguinte: o tempo total é igual a ΔS por V mais ΔS por V. Vamos lá. Tempo de ida é igual a 1,2. Tempo total é 1,2 segundos. O ΔS aqui, nesse caso, é o quê? Esse daqui é o nosso tempo, a velocidade de ida, certo? E aqui o de volta. O ΔS, no tempo de ida, na velocidade que a gente tem, é do projétil. Então, ele é 160. Mais ΔS, que é o tempo de volta, que é o do som, que é de 320. A gente vai fazer o IMC aqui. Então, a gente vai dar... O IMC vai ser de 320. Depois... Vocês fazem aí, galera. É igual a ΔS por delta mais ΔS. Então ficou 160 mais 320. Então aqui ficou 320. Oxe, aí 320, beleza? 320 dividido por 160 é 2. Multiplicando em cima vai dar 2 ΔS. Mais 320 dividido por 320 dá 1 ΔS. Aqui vai ficar 1 só. E aqui 1,2, que é o nosso tempo total. Passando 320 multiplicando por 1,2, a gente vai depois dividir a soma do que? A gente vai passar a dividir o nosso 3 ΔS. Ah, como assim 3 ΔS? Porque a gente vai somar
2 mais 1. Não vai esquecer isso. Então aqui a gente tem 384 igual a 3 ΔS. Beleza? Que eu passei aqui multiplicando. Por fim, a gente passa o 3 dividindo. O 3 dividindo 384, que a resposta é de 128 metros. Tá bom, pessoal? Então, recapitulando. Esse exercício é um pouquinho mais comprido, ele é um pouquinho mais chatinho para a gente compreender. O projétil ele percorreu uma trajetória escalar constante de módulo de 160 metros. Beleza? Então, depois de 1,2, o atirador ouviu o impacto da bala contra o alvo. Então esse é o tempo total, ou seja, o tempo nesse 1,2 você tem o tempo de ida e o tempo de volta, certo? Para você da bala ir e depois pela velocidade do som eu consigo ouvir o disparo. Então levou 1,2 segundos. Então foi algo muito rápido mesmo. E a velocidade a velocidade do som, no caso, né, no ar, de 320 metros por segundo. E ele quer saber a distância. Então, por isso que eu fiz essa conta, que a gente quer saber o tempo total, que é 1,2, o tempo de ida mais o tempo de volta. Então, a velocidade de ida é a velocidade do nosso projétil, que é de 160, mais a velocidade de volta aqui, que é o do som. Então, fazendo aqui o MMC, quem não recorda, né, 320 por 160. Então a gente faz aqui a nossa divisão por 2, 160 e assim por diante, entendeu? E vai indo. Então é por isso. 1,2 igual a ΔS dividido por 160 mais ΔS por 320. Então deu 320 nosso MMC. E por isso que eu posso dividir multiplicando igual a 3 ΔS e ΔS igual a 128 metros, que ocorreu a distância entre o atirador e o alvo. Então, pessoal, eu peço que se você tiver alguma dúvida nesses exercícios aqui, comente para a gente tirar algumas dúvidas se não ficou muito claro, que a gente vai responder. E, claro, ajude, né, a divulgar o nosso trabalho, curtindo e comentando, e, claro, né, compartilhando para bastante gente aí que quer aprender física, beleza? Então, eu espero vocês na próxima aula.